Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 3h30 da tarde nós temos o grande confronto em Israel entre Maccabi Tel Aviv e Hapoel Beersheva. O Tel Aviv era o segundo colocado algumas semanas atrás, mas foi ultrapassado pelo Beersheva, que emplacou várias vitórias fora de casa, quase todas por 1-0, é um time que vem economizando gols fora de casa, e com uma sequência de empate o Maccabi Tel Aviv acabou perdendo essa segunda colocação. Os dois perseguem o líder Haifa, que joga nesse sábado contra o Ashdod. Nesse momento a gente tem 4 pontos de distância, mas é muito provável que um deles siga em disputa com o Haifa até o final da competição. Nos últimos jogos, o Hapoel Beersheva tem levado a melhor, 3 vitórias, 1 empate e 1 vitória do Tel Aviv. Não é um jogo com uma incidência tanto de gols. Fora de casa, como eu falei, uma sequência grande de vitória por 1-0 do Beersheva e o Maccabi Tel Aviv emplacando aqui 1, 2, 3, 4 empates e uma derrota no último jogo para o Netanya, que acabou implicando nessa perda de segunda colocação. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver dois excelentes times com excelentes números. O Maccabi Tel Aviv sai mais na frente dentro de casa, não falhou em marcar em nenhuma situação e fica mais situações e mais jogos sem sofrer gol. Tem um ataque melhor, uma defesa melhor. Porém, o Beersheva não fica tanto atrás, sai na frente em 73% das vezes, falha em marcar em apenas 9% dos jogos e em 65% dos jogos quase ele fica sem sofrer gol. Um pouquinho de superioridade para o Tel Aviv no primeiro tempo, bem pouco mesmo, menor número de derrota, maior número de vitória, mais gols marcados e menos gols sofridos, mas é bem parecido. E no segundo tempo a gente tem uma paridade muito grande, o Maccabi Tel Aviv segue vencendo mais, segue perdendo menos, mas o número de gols das duas equipes é muito próximo. De maneira geral, se você é trader, eu acho que é um confronto muito parelho, mesmo o Maccabi Tel Aviv tendo números um pouquinho melhores, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, eu acho que a gente pode ficar de olho aqui em correções de preço das duas equipes. Até acho que a odd do Maccabi Tel Aviv está baixa demais, ela poderia estar um pouquinho mais alta e provavelmente vai começar um pouco mais alto na hora do jogo. Na minha opinião, o favoritismo do Tel Aviv não é tão grande assim, afinal nos últimos jogos o Beersheva tem levado a melhor. Então, na minha opinião, vir sem viés para trabalhar correção de preço, se você está acostumado, né, obviamente, a trabalhar a Liga de Israel, se não tá, não tem problema, não inventa moda, faz o simples, é o arroz com feijão que vai funcionar sempre, tá bom? Se você é punter, eu não gosto de trabalhar com vitória por aqui, nem empate anula, nem dupla chance. Eu acho que são duas equipes que vêm num momento diferente. O Tel Aviv perdeu um pouco de fôlego, mas já recupera. Tem um ataque melhor do que o Beersheva. São equipes muito fortes da competição. O segundo maior time da competição, né? O segundo maior número de títulos. O Hapoel Beersheva é o terceiro. Então, para mim, não dá para cravar aqui quem tá melhor nesse momento. O que eu gosto para esse confronto, pensando num jogo bem parelho, imaginando o resultado dos últimos jogos por aqui, principalmente do Beersheva fora de casa, é trabalhar com um cenário de menos de 4 gols. O cenário de under 3,5. Eu não sou fã do under, tá? Eu não gosto de trabalhar under, mas para esse confronto aqui tão conturbado, né, que vale, por exemplo, uma disputa muito grande aqui para a segunda colocação, eu acho que olhar para poucos gols é melhor do que olhar para um cenário muito forte de gols. Pelo menos tem indicado isso os últimos confrontos entre eles. Teve uma situação aqui com 4 gols, mas o restante tem sido bem parelho. Como eu falo para vocês, não sou fã do mercado de under porque não está dentro da minha cartela de trabalho. Mas para essa partida acho que pode ser uma situação bem interessante. Às 16 horas em Portugal nós temos o Sporting, que hoje ocupa a 4ª colocação do Campeonato Português, contra o Chaves. Chaves ocupa a 9ª colocação, como mandante tem apenas 2 vitórias, mas também só perdeu 2 vezes. O Sporting fora de casa não vem numa campanha tão boa, 4 vitórias apenas em 10 jogos e também 4 derrotas. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente tinha uma boa predominância do Sporting por aqui, sempre vencendo e sempre tomando gol também, mas no último confronto entre eles, o Chaves acabou vencendo por 2-0. Se eu não estou enganado, o Sporting perdeu apenas 2 partidas dentro de casa esse ano na Primeira Liga e uma delas foi para a equipe do Chaves. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Sporting sai na frente fora de casa em 60% das vezes, porém falha em marcar em bastante situações e fica apenas 20% dos jogos sem sofrer gol. Então toma gol com frequência e tem dificuldade de marcar. O Chaves sai na frente em 56% dos confrontos, ou seja, muito próximo. Falhou em marcar em quase que nas mesmas condições do Sporting, só que sofre gol com um pouco mais de frequência. Porém, o número de gols sofridos é menor. Não existe superioridade do Sporting na primeira etapa, o Sporting vence menos,
perde um pouco menos, marca um pouco mais de gols e toma a mesma quantidade de gols. O Chaves vence um pouco mais, só que também tem um número maior de derrota. No segundo tempo também não temos superioridade, não temos discrepância por aqui. O Sporting e o Chaves vencem na mesma situação, perdem quase que na mesma situação, só que o Sporting sofre mais gols. Com isso, apesar da gente ter uma odd de 1,44 e de entender que o Sporting é muito superior ao Chaves em relação a elenco, hoje o Sporting não vive uma fase assim tão boa fora de casa. E a gente não consegue ver números tão grandes, tão expressivos do Sport assim, quando ele joga fora dos seus domínios. O Sport veio de um empate sofrido para o Midtjylland dentro de casa nos playoffs da Liga Europa. Um erro do goleiro que resultou no gol do Midtjylland. O Sport só foi empatar com o Coates no último lance do jogo, então vem sendo uma equipe que tem falhado, principalmente defensivamente. Então toma um pouco de cuidado por aqui. Se você é trader, você pode vir procurar momentos de superioridade do Sporting para estar contra o Chaves. Inclusive, você pode vir procurar momentos de superioridade do Sporting para estar contra o Chaves. Inclusive, acho que o Sporting pode vir com o Chaves engasgado por aqui, pela última derrota que ele proporcionou para o Sport na casa do Sport. E eu acho que o Sport vai vir querer se vingar, né, com essa vingança, mas mesmo assim, toma muito cuidado, porque o Sport não tem conseguido controlar o jogo todos os momentos. Então, momento de superioridade, você pode estar contra ou a favor do Sport, se for muito forte, mas sempre com muita atenção e muita leitura de jogo. Se você é Panther, eu não gosto de pensar em vitória do HT, eu sei que vocês olham para essas odds mais baixas e já pensam logo em vitória no primeiro tempo, não olharia para a vitória do HT do Sport. Penso sim numa vitória do Sport nos 90 minutos, mas não acho que vai ser tão fácil, mas acredito numa vitória do Sporting aqui nos 90 minutos. Não vai ser fácil porque a defesa do Chaves é muito boa, não é um time fácil de marcar gols e o Sporting não vem numa fase tão boa fora de casa, mas acredito que com um elenco superior o Sporting possa sim vencer esse jogo. O que eu te aconselho é assiste os primeiros minutos. Eu não pegaria essa odd do Sporting no pré-live, eu assistiria 10, 15 minutos do jogo para entender como que o Sporting está se comportando, porque ele tem o jogo da volta com o Midtjylland lá na Dinamarca no dia 23, ou seja, 3 dias depois, numa quinta-feira. Isso provavelmente pode fazer com que o Sport não esteja tão concentrado, já imaginando que alcançar o Benfica vai ser muito difícil. Então toma um pouco de cuidado, assiste os primeiros 15, 20 minutos. Se você identificar um Sport a fim de jogo, você até pode pegar uma odd mais alta para a vitória do Sport. Não trabalharia o dupla chance ou o empate anula, porque vai estar muito baixo, e também não trabalharia o mercado de vitória no primeiro tempo, que vai estar muito baixo. Se o Sport estiver fazendo jus a essa cotação, acho que dá para entrar ao longo do jogo nessa vitória dele por aqui. Também gosto de um cenário para 2 gols. Somente da última vez que eles se enfrentaram que a gente não teve um ambas marcam. A gente teve 2 gols, mas não teve um ambas marcam. De resto, todos os jogos a gente teve ambas marcam, over 1,5, 2,5, 3,5, até over 5,5 chegou a entrar. Então é um confronto que pode sim proporcionar gols pra gente, mas eu prefiro trabalhar com um cenário de apenas 2 gols. Às 16h45 na Itália nós temos esse jogo maravilhoso que vai gerar uma expectativa enorme. Mentira, um jogo ruim do cacete, que é Torino e Cremonese, mas segunda-feira, né? Não tem muita opção. A gente tem o Torino aqui na 7ª colocação, com 4 vitórias em 10 jogos. Nossa mãe. E a gente tem o Cremonese com nenhuma vitória em 11 jogos. Nem tá aparecendo de tão baixo que ela tá. E 6 derrotas em 11 partidas, tá? Então, ou seja, um time que não venceu ainda fora de casa e conseguiu a proeza de eliminar a Roma e o Napoli da Copa Itália. E pasmem, o Cremonese está na semifinal da Copa Itália contra a Fiore. Pode chegar numa final de Copa Itália o Cremonese sem ter vencido um jogo na Série A. Impressionante. Só mesmo a Itália para proporcionar isso pra gente. Utilizando o PDF de apoio, o Torino sai na frente em torno de 40% dos jogos, falhou em marcar em também 40% dos jogos e fica, mesmo número dos jogos, sem sofrer gol. Um péssimo ataque, uma defesa relativamente boa. O Cremonese, sem nenhuma vitória, saiu na frente em 27%, falhou em marcar em quase 40%, mas sofreu gol em todos os jogos. Um ataque melhor do que o do Torino, mas uma defesa muito pior. No primeiro tempo, o Torino venceu bem mais do que o adversário, comparando as duas equipes, obviamente, perdeu bem menos, marcou a mesma quantidade de gols e tomou 2 gols apenas. O Cremonese não venceu nenhuma primeira etapa fora de casa, perdeu 55% delas e tomou 12 gols. No segundo tempo, eu tenho um Torino com uma manutenção de número de vitória, aumenta o número de derrota e mantém-se os mesmos números de gols marcados, só que passa a tomar um pouco mais de gols. O Cremonese passa a vencer, reduz o número de derrota e também reduz o número de gols sofridos. Meus amigos, é muito difícil analisar uma partida como essa. Eu te aconselho, se você é trader, vir para cá com um pouquinho de viés no Torino para trabalhar essa correção de preço em leia per equipe em campo no Cremonese, desde que o Torino esteja de fato jogando melhor dentro de casa. Historicamente, nas últimas temporadas, eu acompanho bastante o Torino, dentro de casa ele vai muito melhor do que fora, né? Vamos ver se isso vai se repetir.
Então já está com uma odd mais alta o Cremonese. Para você conseguir uma correção de preço aqui, você precisa de uma intensidade, de um giro do Torino bem maior, tá? Não é só ter a posse, eu preciso de um Torino mais agressivo por aqui. Se você é punter, você pode trabalhar com essa dupla chance do Torino, que eu acho que é melhor do que olhar para uma vitória seca do Torino por aqui. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, um empate e uma vitória do Torino no turno, no ano passado, e aqui também um 0-0, que provavelmente foi Copa Itália em 2021. Então acho que o empate anula um pouco mais tranquilo. E eu não consigo olhar para gols por aqui. Por mais que esse jogo possa ser 3-3, trabalhar com under 3.5 gols aqui, eu acho que é mais salutar do que você entrar buscando 2, 3, 4 gols numa partida como essa, de um Cremonese que tem até um ataque melhor do que o Torino, e de um Torino que fez 8 gols dentro de casa e tomou apenas 6. Então talvez o 3,5 seja num cenário mais interessante, uma odd aqui próximo de 1,25, talvez seja melhor do que você olhar para gols. Ah, Theo, eu tô muito confiante em gols aqui, então olha para um cenário para no máximo 2. Óbvio, pode ser um 3-3, um 4-4, mas isso aí é coisa, obviamente, do futebol. Às 18h15 em Portugal nós temos Benfica e Boa Vista, o líder da competição isolado e melhor mandante, vai enfrentar um Boa Vista que ocupa a 10ª colocação com apenas 2 vitórias em 9 partidas. Das últimas vezes que se enfrentaram, a gente teve um empate e o restante foi vitória do time do Benfica, tá? Inclusive, dentro de casa aqui, o Benfica vem ganhando de quase todo mundo e ganhou até um descanso na Liga dos Campeões, já que venceu por 2-0 o Bruges. Fora de casa só tem a partida da volta agora no dia 7, que se eu não me engano é terça-feira que vem. Então tá numa situação bem tranquila o Benfica. O Benfica sai na frente em 60% dos jogos em casa, não falhou em marcar nenhuma situação e em metade das partidas ele não sofre gol. Um dos melhores ataques com 32 gols marcados e 8 gols sofridos apenas. O Boa Vista com apenas 2 vitórias, 33% das vezes sai na frente, falhou em marcar em quase 45% dos jogos e sofre gol em quase todas as partidas, um ataque ruim e uma defesa que sofre o dobro de gols do time do Benfica. Muita superioridade no primeiro tempo, 80% de vitória do Benfica, 10% de derrota, 18 gols marcados, 5 gols sofridos. O número de derrota também é baixo, parecido com o do Benfica, e toma poucos gols, marca pouco, toma pouco. Então a dificuldade do Benfica aqui vai ser furar essa boa defesa do Boa Vista. No segundo tempo eu continuo tendo uma superioridade grande do Benfica, reduz um pouco o número de vitória, mantém-se o número de derrota muito baixo e também reduz um pouquinho só o número de gols marcados. Porém, o Boa Vista tem uma queda de aproveitamento gigantesca, passa a perder quase 80% das segundas etapas e sofre 12 gols, 3 vezes mais do que no primeiro tempo. Se você é trader, obviamente você vai encontrar momentos de superioridade do Benfica para estar a favor dele por aqui, nesse back favorito no primeiro tempo. Só toma um pouco de cuidado porque o Benfica tem sofrido gol com frequência dentro de casa no primeiro tempo e tem tido que buscar a recuperação. É um time que vence muito o primeiro tempo, mas geralmente ele toma um gol primeiro para depois ir buscar. Então, leitura de jogo por aqui vai ser um jogo isolado, dá para você focar sem problema nenhum. Se você é punter, eu gosto dessa vitória do Benfica no primeiro tempo, deve estar com uma odd bem interessante, porque o Benfica tem números muito fortes na primeira etapa. Só toma um pouco de cuidado, se você quiser assistir os primeiros minutos, para ver se o Boa Vista já não está levando tanto perigo nos contra-ataques, porque como eu falei ali atrás, o Benfica é o time que tem sofrido alguns gols, ele não sai na frente com tanta frequência, 60% é uma frequência baixa, para uma equipe de 1,18, então ele tem sofrido alguns gols para depois ir buscar recuperação. Ele marcou primeiro nas últimas 6, mas não foi nas últimas 10. Então assiste um pouquinho primeiro, mas eu gosto de pensar nessa vitória do Benfica no primeiro tempo. Até eu acho que o primeiro tempo é muito arriscado. Dá para trabalhar com essa vitória do Benfica nos 90 minutos, que é muito provável que o Benfica vença por aqui, mas aí você vai pegar uma odd mais baixa, a não ser que você espere o Benfica ou tomar um gol, ou você espere para pegar essa odd no segundo tempo. Em relação ao mercado de gols, eu gosto de um cenário de pelo menos 2 gols por aqui também, pensando nesse ataque do Benfica que marcou mais de 30 gols dentro de casa, foram 32 gols, e de uma defesa do Boa Vista que se abre completamente no segundo tempo, tomando 3 vezes mais gols do que no primeiro. Então acho que um cenário de 2 gols pode ser interessante. E o mercado de over HT, se você quer trabalhar com um cenário um pouco mais arriscado, com uma odd mais alta, eu acho que esse over HT também pode ser interessante. Os jogos extras e os jogos para gols dessa segunda-feira, dia 20, são poucos. Então, você nem se cansou assistindo esse vídeo, então é um vídeo curtinho, diferente do fim de semana, né? A gente tem aqui na terceira divisão da Alemanha o Oldenburg pegando o Hollerscher. Os dois times não são nada de especial, inclusive o Hollerscher já está fazendo força para cair para a quarta divisão faz tempo. Os dois têm as piores defesas da competição. O Hollerscher tomou 41 gols, o Oldenburg tomou 42. Pode ser um jogo interessante para ficar de olho em gols aqui. São defesas ruins, os ataques não são tão bons. Às 15 horas na Dinamarca nós temos o Viborg, que é o segundo colocado da Dinamarca contra o Midtjylland, que empatou com o Sport nos playoffs da
Liga Europa, tem o jogo da volta agora. O Midtjylland é um visitante chato, com nenhuma derrota, e o Viborg também não tem nenhuma derrota dentro de casa, pode ser uma situação interessante. Às 15 horas, na Liga dos Campeões da Ásia, nós temos o Al Hilal, conhecido time do Al Hilal, do Flamengo e também do Mundial de Clubes, enfrentando o Al Ahly Dubai com uma odd de 1,55, pode ser um jogo também interessante. Esse jogo é válido pelas oitavas de final, provavelmente jogo de ida por aqui, tá? Eu não tô tão acostumado a fazer a Liga dos Campeões da Ásia, mas pode ser uma situação interessante. E se você quiser um jogo parelho para trabalhar a correção de preço, Getafe e Valência, 2,75, 2,80, dois times lá dentro da zona de rebaixamento, não tenha tanta expectativa assim, mas pode ser um jogo pelo menos para trabalhar correção. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia, pela sua audiência. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, porque ajuda bastante a gente aqui no YouTube. Fica com Deus e até terça-feira.